Vamos definir o radiano. Essa sim é a unidade mais importante para a medida de ângulo. Essa você tem que dominar. Essa é muito boa porque ela é uma unidade natural, vamos dizer assim. Porque o grau é um negócio meio tipo assim, inventado. Ah, pega uma circunferência e pica em 360 pedaços. Mas por que 360? Por que não, sei lá, 538? Por que não 24? Por que não 100? 100 é bom, a gente usa base decimal. Na verdade não é 100, eu te contei já, né? É porque essa herança vinha dos babilônios, que não usavam base decimal, usavam um sistema de base 60. Mas enfim, é um negócio meio arbitrário, meio inventado, sabe? 360 graus. O radiano, ele é muito mais poderoso, vai ser muito mais útil e relevante, porque ele meio que usa como referência para a medida de ângulos a própria circunferência. Porque você olha assim e fala, cara, olha só que interessante, tá ali, eu tenho uma abertura angular, tá aqui uma abertura angular. Eu quero falar da medida desse cara. Você pode chegar e falar o seguinte, ó, eu vou pegar um certo ângulo de referência, vou medir aqui um certo ângulo, e vou falar, cara, que esse aqui é a minha unidade, esse aqui é a minha unidade. Então, se aqui, né, vamos supor, eu venho aqui, meço aqui, aqui tem, sei lá, 3 centímetros esse comprimento. Se aqui então tiver 6 centímetros, 3 mais 3, então eu vou falar que esse ângulo é o dobro daquele. Aí eu chamo esse negócio de alguma coisa. Podia chamar, por exemplo, de grau. Tá, então eu vou falar que isso aqui, por exemplo, é 1 grau. E se couber 2 caras desses ali em cima é 2 graus. Mas você tá vendo que é tão arbitrário quanto picar a circunferência em 360 pedaços? Você tá inventando um negócio. Você fala, cara, por que você pegou logo esse pedaço aqui para ser a sua unidade? Por que você não pegou, por exemplo, sei lá, um pedaço maior? Ah, a minha unidade vai ser essa. Então, o que tiver exatamente essa abertura angular, eu vou falar que é um ângulo de 1. O quê? O nome que você inventar. No caso, o nome que a gente vai inventar aqui se chama radiano. Mas enfim, você está vendo que tudo isso é muito arbitrário? Você fala, cara, por que você vai escolher, né? Para você medir um ângulo, você precisa de uma referência, né? Pô, pega a barra de 1 metro, tá? Que essa barra, eu te falei agora, mede 1 metro. O que tem 2 vezes isso é 2 metros. Pronto. Eu preciso de adotar uma referência, mas o metro é totalmente arbitrário. Um cara pegou uma barra e falou, bicho, isso aqui agora é 1. O que medir 5 vezes isso é 5. 5 o quê? Metros. Inventou um nome. Essas coisas são meio arbitrárias. O radiano é uma palavra ultra inteligente porque você usa como referência a própria circunferência e não uma coisa inventada. Então fala assim, cara, já que a gente vai medir ângulos nessa circunferência, vamos escolher como unidade de medida algo que esteja contido na própria circunferência. Sabe qual que é então a definição de radiano? É o seguinte, a definição de um ângulo em radiano, o que eu chamo primeiro, né? De 1 radiano. O que é 1 radiano? Quando eu pego e o comprimento do arco que eu estou enxergando é exatamente igual ao raio da circunferência. Você sacou a ideia? Lembra, para você medir ângulo, você precisa de adotar uma referência. Beleza, eu tenho que adotar uma referência. Qual referência vai ser essa? O próprio raio da minha circunferência. Ou então, por exemplo, se o raio da circunferência é de 5 metros e o comprimento desse arco também é de 5 metros, eu falo que esse ângulo é de 1 radiano. Ah, então a minha unidade, ela vai ter como base de medida a própria circunferência. Não vai ser arbitrário, não vou inventar. Ah, eu vou dizer que um ângulo, ele tem uma unidade de medida quando o comprimento do arco que ele enxergar medir, sei lá, 13 metros. Podia falar isso, mas isso é completamente arbitrário, né? Para não ficar arbitrário, vamos ter como referência a própria circunferência. Então tá, então o ângulo vai medir 1 radiano quando o comprimento do arco que ele enxergar foi exatamente igual ao raio da circunferência. E essa é a definição, cara, de um ângulo em radiano. Olha que legal. Um ângulo em radiano é justamente, vou chamar isso aqui, sei lá, de S, beleza? É igual à razão entre o comprimento do arco que ele enxerga e o raio da circunferência. Então, por exemplo, se o raio da circunferência é de 1 metro, beleza? E se o comprimento desse arco aqui é de 1 metro, então a gente fala que esse ângulo ele mede 1 radiano. Corta metro com metro, beleza? Não tem unidade. Esse radiano é só um nome que a gente tá. Radiano não é bem uma unidade dimensional, sacou? O valor é adimensional. Eu tô dividindo metro por metro, cara. Eu tô pegando um comprimento, um tamanho, beleza? E tô dividindo por um outro tamanho, que é o raio. Ah, tá, metro por metro. Sacou a ideia? Ah, se o raio, por exemplo, for de 1 metro e o comprimento desse arco for de 2 metros, eu falo que este ângulo ele é de 2 radianos. Então você entende que o radiano ele tem esse poder, cara, ele não é muito arbitrário. Você escolhe uma escala da própria circunferência para medir como unidade básica para medir as coisas, que no caso é o raio da circunferência. Ah, então quando eu pegar um ângulo aqui, vamos pegar um ângulo aqui maior, por exemplo, tá aqui, peguei esse ângulo, se o comprimento do arco que ele estiver enxergando, beleza, foi igual a
3 vezes o raio da circunferência, significa então que é um ângulo de 3 radianos. Tá, um ângulo de 7 radianos, por exemplo, ou sei lá, um ângulo de 2 radianos, significa que o comprimento do arco que ele enxerga é igual ao dobro do raio da circunferência. Essa é a definição, beleza, de um ângulo em radianos. Faz sentido? Beleza. Aí você poderia falar, pô, então isso não depende da circunferência? Não depende, sabe por quê? Se eu aumento ou se eu diminuo a minha circunferência, o que acontece? Eu vou mudar esses dois caras na mesma proporção. Vou te dar o exemplo aqui agora embaixo. Imagina que eu fosse falar de um ângulo em radiano, né, de uma abertura angular. Tem essas duas retas. Pronto, elas têm uma abertura entre elas. Quero medir esse ângulo. Aí existem duas circunferências, uma de raio R e a outra de raio 2R. Pela definição de radiano, vamos chamar esse tamanhozinho aqui, ó, de X. Interrompemos a programação para pedir você para deixar um like no vídeo, pô. Tá curtindo essa aula? Deixa um like aí. Bons estudos. Valeu. Beleza. Tá aqui, X. Se eu quiser medir esse ângulo em radiano usando a circunferência pequena, como seria minha definição? A medida do ângulo é igual à razão entre o comprimento do arco que esse ângulo enxerga e o raio da circunferência. Seria x sobre r. Aí alguém poderia falar, pô, se eu usar uma circunferência maior vai dar diferente, porque numa circunferência maior o raio muda, o comprimento muda sim, mas mudam na mesma proporção, de modo que esses efeitos se cancelam. Tipo assim, se eu fosse pegar a circunferência aqui de raio 2r, a circunferência maior, eu ia verificar que o comprimento desse arco aqui, como a circunferência tem o dobro do raio, o comprimento desse arco para um mesmo ângulo de abertura ia ser o dobro do comprimento daquele outro arco. E agora, usando a mesma definição, se eu quiser usar a circunferência grande, qual que é a medida desse ângulo em radianos? É igual à razão entre o comprimento do arco de circunferência que ele enxerga, que seria 2x, dividido pelo quê? Pelo raio da nossa circunferência, que no caso aqui agora seria o quê? 2r. De novo, o que eu falei que ia acontecer aqui, ó, o fator 2, ele corta. Vai dar x sobre r. Então, mais uma vez, a gente está falando de uma abertura angular, de uma coisa que não depende da circunferência que você escolhe para medir. Olha que legal. E uma medida que ela não é meio inventada, maluca, não. Eu estou usando como referência um parâmetro da própria circunferência, que é o raio dela. Faz sentido não? Eu falo que esse ângulo aqui, ele mede, a gente dá um nome para ele em radianos. Então, sei lá, suponha que x é igual a, sei lá, 3 metros, beleza? E que o R é igual a, por exemplo, 1 metro. Se eu fosse substituir isso aqui, então, ia ser 3 metros dividido por 1 metro, 3 dividido por 1 dá 3. 3 o quê? Metros? Não, a gente fala que é 3 radianos. O que significa um ângulo de 3 radianos? Significa uma abertura angular de tal maneira que o comprimento do arco que este ângulo enxerga é 3 vezes maior que o raio da circunferência. Então, tá entendendo? É uma medida meio natural, cara. É uma medida que carrega como base para medir as coisas o raio da própria circunferência. Faz sentido? Então, esse é o ângulo em radiano, conceito extremamente importante.